Oi, eu sou a Nini. Oi, eu sou a Ká. E esse é o seu guia definitivo da Quinto Andar. A gente resolveu fazer esse vídeo porque mudamos recentemente de apartamento, como vocês viram no vídeo da mudança, e foi a primeira vez que decidimos alugar pelo Quinto Andar. Quinto Andar é uma startup de aluguel que surgiu meio para revolucionar esse mercado que antes era só de imobiliária. Então eles surgiram em 2013, com essa facilidade de você não precisar ter um fiador. E a gente vai falar as diferenças então de alugar pelo Quinto Andar e uma popular. As diferenças, então, de alugar pelo Quinto Andar, que a gente sentiu, né? Porque antes era só imobiliária, e fazer um passo a passo para facilitar, porque nem sempre é muito intuitivo, às vezes o aplicativo não está muito claro as coisas, então vamos tentar fazer para vocês o que a gente talvez passou um pouquinho de perrengue, mas depois deu tudo certo. Então, para você que, assim como nós, ficou com muita dificuldade de encontrar informações, de entender como realmente funciona alugar pela Quinto Andar, como funciona reservar um imóvel, porque a gente teve muita dificuldade de encontrar essas informações na internet. Se você olha o TikTok, o Instagram, tá cheio de gente falando que Quinto Andar é horrível, que nunca alugue pela Quinto Andar, porque a gente sabe que esses tipos de comentários engajam mais do que a gente vir e falar realmente como funciona. Podem ter pessoas que não tiveram realmente uma boa experiência, assim como também tem pessoas que não tiveram uma boa experiência com imobiliárias. Então a gente quis gravar esse vídeo para um pouco desmistificar, né, e para passar as informações que a gente não encontrou. Poderia ser uma publi, mas não é, né, dona Quinto Andar? Mas espero que esse guia ajude vocês aí na busca pelo imóvel e desmistificar e tirar um pouco desse medo de alugar pelo Quinto Andar. A gente resolveu buscar um novo imóvel pelo Quinto Andar porque a gente já teve várias experiências ruins com imobiliária. Imobiliária também é um pouquinho mais burocrático. Você precisa de um fiador. Se você não tem um fiador, você precisa pagar um calção de 3 meses. Nem sempre você tem esse dinheiro disponível. Ou você precisa fazer um seguro-fiança e se encarece ainda mais o seu aluguel. Então, pelo Quinto Andar, a gente viu que era uma maneira mais prática, mais fácil de conseguir alugar sem tanta burocracia. Então, o primeiro passo, você instala o aplicativo do Quinto Andar. Nele você vai conseguir tanto ver os bairros, você pode fazer uma busca por bairro, pode fazer uma busca por valor. Eu quero um apartamento que seja R$3.000 já com condomínio. Você coloca lá, tem filtro de aceita pet, se tem portaria 24 horas, várias coisas que você consegue fazer a sua busca um pouco mais facilitada. Legal que hoje eles têm até uma inteligência artificial no aplicativo, que você pode colocar lá, eu quero um apartamento que bata sol durante o dia, que bata sol durante a tarde. E eu não usei muito essa busca de IA, mas é algo interessante de testar também. E os filtros são muito importantes quando você vai buscar um apartamento, né? Pra você não ficar perdido e ficar vendo. Porque quando você abre a primeira vez, aparece milhões de imóveis. E aí você coloca, é legal que dá pra filtrar também o valor total do aluguel já com o condomínio, né? Então você consegue ver o valor realmente que você vai pagar no final. Então é importante utilizar esses filtros para você encontrar o imóvel. E o que a gente fez, assim, na nossa experiência? A gente não queria sair do bairro, então nós filtramos lá o nosso bairro e uns 2, 3 bairros ao lado, para não sair muito dessa região. Um valor específico de mínimo e máximo que a gente pagaria no aluguel junto com o condomínio. E no nosso caso, que aceitaria pet. Então você vai ver que cai bastante a quantidade quando você coloca aceita pet. Não é todo lugar, então se atente a isso se você tem pet. Esses foram os nossos primeiros itens que colocamos na busca. E aí que começou a nossa busca por informações, porque gostei de um imóvel aqui, aí você clica lá e aparece agendar visita. Às vezes o imóvel não está disponível ainda, porque a Quinto Andar eles colocam... É a Quinto Andar ou o Quinto Andar? Não sei, comentem aí, eu nunca sei. É o aplicativo Quinto Andar, a empresa startup Quinto Andar. Aí você vê lá o calendário da visita e muitos imóveis aparece escrito a informação, esse imóvel só estará disponível a partir do dia 10 do mês seguinte. Então o que acontece, esses imóveis, quando você aluga pela Quinto Andar, você tem que avisar, assim como na imobiliária normal, você tem que avisar com antecedência que você vai sair do imóvel. E quando você avisa na Quinto Andar, eles já colocam disponível esse imóvel para futuras pessoas, né, visitarem e querer alugar. Então, por isso que tem alguns imóveis que você não vai conseguir visitar
na hora, naquela semana, ou você vai ter que esperar. Então também é importante ficar atento, porque, por exemplo, a gente tinha uma data para sair do nosso outro apartamento. Então, para a gente não era vantajoso ver esses imóveis que só iam liberar para alugar, para fechar contrato, para mudar depois de 15, 20 dias ou até um mês. Então é importante ficar atento a isso também. Tá, tô olhando lá no aplicativo, gostei de um imóvel. Vou clicar lá e olhar as fotos, tem sempre foto, a maioria tem vídeo também, isso é legal. E aí olhei as fotos lá, gostei do imóvel, ai, tem lá a opção, vou agendar a visita. Você pode agendar a visita, vai ter o calendário lá, você clica e aí você tem que ficar esperando o proprietário ou a pessoa responsável pelo imóvel confirmar o horário da visita, o dia da visita, e aí já vai aparecer para você o corretor, a pessoa corretora que vai te acompanhar nesse processo. Esse corretor vai ser em todas as visitas, em todos os imóveis que você escolher para visitar, é o seu corretor, é como se fosse, né, o seu pessoa que vai te auxiliar ali. Então você pode conversar, tirar dúvidas no chat, né, pedir ajuda para agendar uma visita, ele tem acesso a conversar com os proprietários, então esse vai ser o corretor que vai te ajudar. Muitas vezes a gente agendou visita pro outro dia, ou depois de 2 dias, ou na outra semana, e chegava um dia antes, a visita era cancelada. Porque o que acontece? O quinto andar é meio que um leilão. É muito rápido o processo de você alugar um imóvel. Então, às vezes você gostou de um imóvel, agendei a visita, só que aí de repente o imóvel sumiu. Por quê? Porque já foi alugado por outras pessoas. Porque aí entra um pouco o que a gente vai explicar você tem essa opção de agendar a visita, ir lá visitar, gostei, e depois você faz a proposta. Mas o nosso maravilhoso corretor que a gente conseguiu pegar pela quinta andar, o nosso anjo, que se não fosse ele a gente não teria conseguido alugar esse apartamento, acho que nenhum pela quinta andar. Valeu, Fábio. Obrigada, Fábio. Um beijo, Fábio. Ele explicou que na quinta andar você já consegue enviar a proposta mesmo antes de visitar o imóvel. Então esse processo é um pouco mais rápido. E aí na hora a gente falou assim, nossa, mas como que a gente já vai enviar uma proposta? A gente nem visitou o apartamento, a gente já vai fazer um contrato. E aí ele explicou que não. Essa proposta é só olha, levantei a mão aqui, e quando você faz essa proposta, você passa na frente de todas as outras pessoas que agendaram a visita, né? Então esse processo é um pouco mais rápido. E falando da proposta, a proposta é o quê? Gostei do apartamento, o valor tá ok para mim, então eu envio uma proposta para o proprietário. O aluguel é 2.000, para mim ok 2.000, eu envio para ele falando que eu aceito todas as condições, a data da mudança, o valor do aluguel do condomínio, eu aceito. E nisso eu passei na frente de todo mundo que só agendou a visita. Nessa proposta também você pode pedir aquele desconto. 2.000 tá caro, eu posso pagar 1.800 de aluguel. Aí você envia, só que tem um problema. O proprietário tem até 3 dias para responder a sua proposta. Se você aceita com tudo, você já passa na frente, a sua proposta está aceita. Você não pede negociação do valor do aluguel, Isso. né? Se você quer negociar, você vai lá para trás da fila, o proprietário tem até 3 dias, e nisso outra pessoa que já aceitou tudo, já passou na sua frente. É importante também, qualquer pessoa, então não é porque você fez a proposta que você tá exclusivo para esse imóvel, não, você e mais 10 pessoas podem fazer a proposta pro imóvel, por isso que a gente brinca que é como se fosse um leilão mesmo de aluguel de imóvel, né? Vamos agora pro passo que era o normal, você faz a proposta, visita, gostei, é tudo dentro. Eu vou pular para a próxima fase, que é pedir o contrato. Então, eu coloco lá no aplicativo, já visitei, gostei, quero enviar o contrato. Então, eu envio toda a documentação. Se você já subiu, né, naquele primeiro passo que a gente falou, já vai estar pré-preenchida, você só termina de preencher alguns dados, como quem vai morar. Às vezes eles pedem de novo para fazer a questão financeira, ou às vezes passa direto, dependendo de quanto tempo já que você fez, Sim, né? por isso que é legal você já subir toda a documentação antes de você começar a buscar os imóveis, porque você ganha tempo com isso também, né? Porque a Quinta Andar também tem um prazo. É bem rápido o prazo, a gente subiu os documentos no mesmo dia, já aprovou, e se falta algum documento eles já avisam, então já deixa tudo pronto se você vai colocar mais pessoas para comprovar a renda, e essas pessoas não precisam morar com você, elas podem participar da renda sem estar morando, tá? Então já deixa todos os documentos, porque daí é isso, quando você envia a proposta, se essa documentação já tá ok, já vai para a fase do contrato. Calma, não é que você já vai assinar o contrato, nunca assine o contrato sem visitar o imóvel, né? Então enviou a proposta, o proprietário aceitou,
Aí vai para a fase de, olha, eu quero fazer uma visita no imóvel antes de eu fazer. Pode acontecer da outra pessoa enviar uma proposta, o proprietário aceitar e a pessoa fechar e assinar o contrato sem visitar, e aí você perde o imóvel. Então, sempre fique ciente que é um leilão, você só consegue o imóvel mesmo, só consegue respirar e falar o imóvel é meu depois que o proprietário assina o contrato. Então, tenha sempre esses passos em mente, olhar o imóvel no aplicativo, gostei. Você pode optar, como a gente falou, por fazer a visita antes de iniciar esses processos ou já enviar proposta. A nossa dica é, já envie proposta para os imóveis que você gostar, porque aí você já faz um passo à frente e aí você visitou, gostou, vou partir para a etapa do contrato, né? Isso. E o que é legal, você, na hora que pede o contrato, não é que você já precisa assinar. Era uma coisa que na primeira proposta que a gente enviou, a gente aceitou a proposta, já veio automaticamente, porque como é uma startup toda de inteligência artificial, os robôs já mandam lá. Sua proposta foi aceita pelo proprietário, tá aqui o seu contrato. E aí a gente, meu assim? Deus, eu não quero assinar o contrato, eu não visitei ainda. Daí a gente falou, não quero o contrato, pode cancelar, que foi um erro nosso. Porque assim, você não precisa assinar o contrato imediatamente. Eles dão até 5 dias para assinar, só que assim, é um prazo que você pode conversar com o seu corretor, você pode conversar com o quinto andar para segurar mais um pouquinho até você visitar, pode adiantar a sua visita. Então assim, não se assuste se você já recebeu o contrato, não vai assinando se você não visitou. Agora, se você visitou, já assina, de boa. E a quinta andar vai ficar mandando e-mail. É o tempo Assina todo, o contrato, você tem 5 dias, mas, como a gente falou, nosso anjo, o corretor, explicou isso. Esse prazo é negociável, enquanto se passar 5 dias e você não assinar, não é que acabou o contrato, não. O quinto andar vai continuar lá esperando você e o proprietário do imóvel alugar. Então faça com calma, assim, mas lembre disso, né? Outras pessoas podem... E é importante falar que a Quinto Andar oferece uma taxa de reserva de imóvel, que você paga lá uma porcentagem. Acho que é 10% do valor do aluguel. Por exemplo, o imóvel tá R$2.000. Aí tem lá, pague a taxa de reserva, que ele diz que você vai ter uma exclusividade nesse processo do aluguel do imóvel. Então, você paga uma taxa de R$200 para segurar o imóvel. Só que o que acontece? Você paga essa taxa, você pode parcelar a taxa e tudo mais. Mesmo que você não queira mais o imóvel, segurei, reservei, fui visitar, não gostei, não vou seguir, você continua pagando a taxa. A Quinto Andar não vai reembolsar você desse valor. E aí o nosso anjo corretor explicou que essa taxa de verdade não adianta de nada, porque se o proprietário falar, não quero alugar com essa pessoa, vou alugar com outra, ela pode cancelar e aí você tem que ficar pagando essa taxa. Até porque a taxa só segura 5 dias. Isso. E o contrato também segura 5 dias. Então, se você gostou muito do imóvel, é muito melhor você já pedir o contrato, porque daí é uma reserva igual a taxa. Você fica com a reserva, o imóvel vai sair do aplicativo, enquanto você não assina o contrato. Então, assim, não pague essa taxa, vá direto então no contrato se é um lugar que você gostou muito. E falando um pouquinho como a gente conseguiu esse apartamento, que depois de entender todo esse passo a passo, foi o que realmente deu certo, né? A gente já tinha visto vários apartamentos, a gente já tinha mandado várias propostas. Tem apartamentos que você olha as fotos e fala, nossa, tá perfeito, é isso que eu quero. Aí você manda a proposta, tá lá, vai visitar, chega no lugar, não é nada daquilo. Então, aconteceu várias vezes, não foi uma só. E aí você chega, cancela a proposta, tudo bem, assim. Então, essa é a importância de você não fechar nada sem visitar. Tanto a proposta quanto o contrato, você cancela de uma forma bem rápida e fácil, tá? Então, por isso que a gente fala, não fique com medo de enviar a proposta, nem de enviar o contrato. Que depois é só você falar lá no atendimento da Quinto Andar. Pelo chat é muito rápido. Você fala lá, não vou seguir com esse contrato, pode cancelar. Eles nem questionam, eles já cancelam. Isso é verdade do que a gente vê na internet, de muito imóvel que na foto é muito lindo, muito bonito. Porque isso qualquer imobiliária faz. Na hora de tirar a foto para vender ou alugar o imóvel, eles têm a iluminação, eles tratam as fotos. Então, você fala, nossa, que apartamento lindo. Até no vídeo, né? Eles filmam daquele jeito que fica tudo bonito. E aconteceu mesmo, da gente falou, nossa, que apartamento lindo. Chegou na hora da visita, gente, parecia que tinha passado um furacão dentro do apartamento, assim.
A gente ficou até triste, porque era um que a gente já tava, ai, vai dar certo, já tá com a data certinho. Por isso que a gente fala, de tudo que a gente pode dar a dica aqui, o mais importante é, não feche contrato sem visitar o apartamento. Vão ter proprietários que vai falar assim, ai, mas tem gente morando ainda. O corretor, ele consegue conversar, e a gente até visitou apartamentos que a pessoa ainda estava morando, porque como você avisa com antecedência, a partir desse último mês, desses últimos dias que você está nesse contrato com a Quinto Andar, você é obrigado a permitir visitas no imóvel. Tem esse detalhe também, né? Então, sim. acho que é a partir do... Você avisou que você vai sair, então você é obrigado, se está em contrato, você é obrigado a aceitar visitas das pessoas. Claro que vai ser agendado, você conversa com o corretor, ele entra em contato. O corretor, ele tem essa obrigação de fazer de tudo para você conseguir visitar o imóvel antes de você assinar o contrato. Isso é legal você ir, pelo menos na frente do prédio, tentar conversar com o porteiro, com o zelador. Se tem a pessoa morando, você conversa com a pessoa, por que você tá saindo, né? Se ela quiser falar, é lógico. Sim. Mas como que é a vizinhança, tem muito barulho. O vizinho de cima, o vizinho de baixo faz muito barulho, você pode perguntar. Então, isso é bom para você já saber onde você vai morar, né? Sim. A rua é ok, é perigosa à noite, você pode tirar todas as dúvidas. A gente, quando veio visitar esse apartamento, antes de fechar o contrato, nós viemos aqui de dia, viemos à noite, passamos pela rua, olhamos se era ok andar por aqui. Até porque, né, a gente mora numa cidade grande, que é São Paulo, a gente precisa se sentir o mínimo segura para morar num lugar, né? Então, antes de tudo, faça tudo que você puder, né? No dia da visita, a gente falou com o zelador, perguntou como era, ele explicou que o prédio era tranquilo. É importante você estar seguro para se mudar, né? E uma coisa que, às vezes, alguns filtros, a gente colocava lá a portaria 24 horas e aparecia que tinha, só que quando a gente ia visitar o apartamento, ou perguntava pro corretor ou pra pessoa que estava morando, ou pro proprietário, falava, não é 24 horas. Então, pergunte essas coisas também, porque às vezes lá no filtro da Quinto Andar, ou a pessoa colocou errado, cadastrou errado, ou a informação não foi atualizada, e aí você acaba também, poxa, eu aluguei porque eu queria portaria 24 horas, e agora eu descobri que não é mais 24 horas. Então, por isso que a visita é importante também, para você perguntar tudo isso, né? E às vezes, o proprietário pode acompanhar a visita, ou às vezes só o corretor, né? Porque a chave geralmente fica com o zelador ou na portaria. Então, alguns a gente visitou com o proprietário, outros a gente visitou só com o corretor. Quando é com o proprietário é legal, porque é isso, você faz essas perguntas e já esclarece tudo ali. Mas se não tem o zelador, você pode falar com o porteiro, né? Então é legal realmente ter todas essas informações para você ter essa segurança antes de fechar o contrato. E uma dica legal sobre corretor. Cada apartamento que você vai alugar, se você não pode naquele dia que o seu corretor tem disponível, você pode pedir um outro corretor. Isso é tranquilo. Você tem a escolha lá, meu corretor ou outro corretor. E nisso que a gente conseguiu achar o nosso corretor, que foi quem fechou o aluguel desse apartamento. Eu tinha uma outra corretora, que eu fiz uma visita com ela, não gostei muito porque não foi muito solícita, né? Não respondeu muitas das nossas perguntas, aquela coisa, vamos rápido. Então a gente não se sentiu segura, não, né? Isso, aí a gente foi visitar um outro apartamento, daí eu pedi um outro corretor. E nisso veio esse corretor, a gente gostou muito dele, porque ele pareceu entender muito. E aí todos os outros apartamentos que a gente queria visitar, eu já mandava para ele o link do apartamento. Então eu não pedia pelo aplicativo Visita, eu pedia direto com o meu corretor. Eu mandava o link, eu falava, quero ver esse apartamento aqui. Aí ele entrava no aplicativo da Quinto Andar, ele fazia o agendamento, já mandava pra gente. Então a gente ficou com o corretor que a gente escolheu durante todo o outro processo. E não foi a corretora inicial minha. Então fica a dica. Se você não curtiu muito, vai trocando de corretor até você ficar seguro, né? E ele explicou pra gente que a maioria dos corretores da Quinto Andar, eles são por regiões, né? Então é legal também você pegar um que entenda bem da região onde você vai querer morar, porque aí ele já sabe. Ele mostrava pra gente apartamentos, né? Ele falava, tem esse daqui, o que vocês estão procurando? Ele conseguia agendar visita em apartamento que não estava disponível para visitar ainda, então... Se você quiser ir fazendo essa troca você pode até pedir para Quinto Andar, né? Falar, olha, eu quero trocar de corretor porque esse aqui não tá me atendendo bem. Então, é legal que depois de cada visita você avalia o imóvel e você avalia o corretor também. Então, isso é legal da Quinto Andar. Você coloca lá, o imóvel não estava como
aparentava na foto. A gente tinha muito esse medo, acho que todo mundo tem, porque é uma coisa rápida, é automática, é um aplicativo, né? Mas a gente, com o corretor certo, entendendo as informações, a gente foi se sentindo mais segura, né? E aí, então é isso, né? Os primeiros passos olhou, baixou o aplicativo, olhou o imóvel, gostou, vai optar por agendar a visita ou já fazer a proposta. A gente indica já fazer a proposta se você gostou muito do apartamento. Aí agendou a visita, vai e faz o contrato. Gostei, vou fechar o contrato realmente. Tem o prazo ali de 5 dias, você e o proprietário do imóvel, né, a pessoa responsável, tem para assinar o contrato. Lembrando, como a gente já falou, até o último dia, se o proprietário falar não quero mais alugar com essa pessoa, infelizmente ele pode cancelar, assim como você também pode cancelar esse contrato antes de assinar. Deu tudo certo, assinamos o contrato. Primeira coisa também, antes de assinar, você recebe o contrato, tá tudo lá escrito, leia tudo certinho, veja se está de acordo, vê se as informações, os dados estão ok. E aí assina o contrato. Aí vai pro passo da vistoria, né? Mas antes, só contextualizar como a gente conseguiu esse, porque é uma dica legal. A gente tinha visto um outro apartamento, que até no prédio do lado, que já é a região que a gente queria, e a gente já tinha mandado a documentação pro contrato, o contrato estava pronto, mas a gente ficou naquilo assim, vamos esperar até amanhã ou até depois, porque a gente tem esses 5 dias, para ver se aparece alguma coisa. E ali olhando o celular, do nada, assim, pulou esse apartamento. Tinha acabado de entrar, que ele mostra lá anúncio novo. Sim. Aí a Aline até que viu e falou assim, nossa, olha esse apartamento aqui. Aí a gente olhou, né, tava tudo, pelo menos na foto, tava tudo arrumadinho. A gente falou, vamos tentar visitar amanhã. Daí o que a gente fez? Já ligamos pro Fábio, falou, Fábio, apareceu esse apartamento agora, anúncio novo. Tenta agendar pra gente a visita amanhã no primeiro horário. E ele conseguiu realmente, já era no outro dia, às 8 da manhã, fomos a primeira a vir visitar, ainda com o contrato do outro apartamento, porque a gente tinha nossos 5 dias. E quando a gente veio visitar aqui, entramos, né? Aí a gente já tinha mandado a proposta, mesmo tendo o contrato lá no outro, a gente enviou a proposta para esse. Não te proíbe de fazer isso. Se você tiver renda suficiente, vamos lembrar disso também. A nossa renda, como tinham mais pessoas, a gente conseguia segurar 2 lugares. Então a gente mandou proposta para esse, com um contrato para assinar no outro. E assim que a gente entrou aqui, visitamos, né, fizemos aquela vistoria inicial, falamos, não, vai ser esse aqui. E o que eu fiz? Eu entrei na hora no aplicativo do Quinto Andar, já chamei no chat e falei pra moça, olha, eu tô com 2 apartamentos, você, por favor, já cancela o contrato do outro e já me manda o contrato para esse. Na hora mesmo, a atendente... Isso é uma coisa muito legal, eles são muito solícitos, são muito rápidos, tanto por telefone, assim, eu não liguei muito, mas eu sei que o proprietário ligou para resolver algumas coisas, mas eu fiz tudo pelo chat, a atendente na hora já cancelou o outro contrato e já me colocou na fila desse contrato, antes que alguém viesse visitar e gostasse, né? Eu aqui dentro mesmo do apartamento, na nossa vistoria, já falando com a moça ali para não perder tempo, porque isso é importante. O Quinto Andar é isso, gente. É rápido. Tudo muito, muito rápido. O tempo passando. O tempo ali. É muito rápido. Então eu já pedi, então ela já cancelou o outro, enviou esse contrato. No que enviou esse contrato, o dono já foi acionado. Aí o nosso corretor entrou em contato com o proprietário, falou, as meninas já vieram visitar, gostaram, e o contrato vai chegar aí para você. Então ele já ficou meio ciente ali que já ia chegar o contrato. Então a gente fez tudo muito rápido para não perder, para não ter o perigo de vir uma outra pessoa às 9 visitar e também enviar o contrato. E aí, né, assinou o contrato, tem a vistoria, né? Fechou o contrato lá, os 2 assinaram. Tem a parte daí das burocracias da vistoria, porque daí tem o prazo para Quinto Andar liberar você para mudar, que é um prazo um pouco mais longo do que a gente achou que ia ser, né? Porque diferente da imobiliária tradicional, você vai lá, visita e fala, eu vou fechar, você fecha o contrato e já fala, sei lá, se é na quinta-feira, na sexta, na segunda-feira você já vai pegar a chave. A Quinto Andar eles dão um prazo um pouco maior, exatamente porque eles vão mandar um corretor, né, um técnico deles para fazer a vistoria no apartamento. Porque quem faz a vistoria é essa pessoa. Então, ela vem com o apartamento vazio, né, só ela tira a foto de tudo e aí ele vai fazer aquela vistoria. Luzes acendendo, tomadas funcionando.
Isso fica tudo, isso eu achei muito legal, porque em imobiliária tradicional a gente não teve isso nunca na vida. Fica tudo separadinho lá no aplicativo da Quinto Andar. Então ele faz a vistoria e você recebe, tanto você quanto o proprietário recebe lá, olha, a vistoria foi feita, você vai ter que validar a vistoria. Então você e o proprietário validam. E aí fica tudo organizado lá. Sala, você abre lá no aplicativo, tá lá. Piso, pintura, janela, tudo que tem, tudo que não tem, com foto. E aí você e o proprietário também consegue colocar observação. É legal porque isso você tem um prazo até depois que você muda para você colocar. Então a gente mudou e aí a gente abriu o aplicativo com a vistoria e foi checando tudo. Olha, ele colocou a torneira que ele não colocou, que a torneira tá desgastada. Então a gente você consegue tirar a foto e colocar. Então você faz toda essa validação e só depois você coloca, ok, agora a vistoria está validada e o proprietário também pode colocar algumas observações. Então essa parte eu achei muito legal, muito segura, porque a gente vê muita gente reclamando da Quinto Andar e de outras imobiliárias também, dessa parte de, quando eu mudei para sair na vistoria de entrega do apartamento, né, de saída, o proprietário tá pedindo um monte de coisa. A Quinto Andar falou que eu tenho que pintar o apartamento inteiro. Gente, sim, tem coisas que você morou no apartamento, você vai ter que pintar o apartamento, né, porque mesmo que a pintura estivesse nova, a não ser que você negocie isso antes. Mas tem coisas que você vai ter que fazer. E tendo tudo isso listado lá bonitinho, quando você for sair do imóvel, você vai falar, não, ó, isso aqui já tinha. A torneira já estava desgastada. A pintura não era nova. Isso é uma segurança que tanto a gente que vai alugar, quanto o proprietário tem também. Então, essa parte eu achei muito legal. Além de todas as outras, assim, eu acho que todas as burocracias que a gente teve com as imobiliárias tradicionais, a gente não teve com a Quinto Andar. Demorou esse processo da gente entender como funcionava esse leilão de aluguel, mas depois que a gente entendeu, foi tudo, até agora a gente está tendo uma experiência ótima, né? Você vai ver no aplicativo, assim que você assina o contrato, muda e você vai ter uma área lá escrito Meu Lar. Então lá vai estar todos os seus boletos de aluguel, vai estar a parte que você paga uma taxa para o Quinto Andar, seguro incêndio, a gente vai falar disso depois. Mas assim, aí tá o passo a passo da mudança, vai estar lá, número 1, pegar as chaves. Você só põe o ok lá quando você for no dia da mudança e pegar a chave. Número 2, a vistoria, aí você vai fazer esse passo a passo que a gente falou. Número 3, troquei as contas, porque você tem que trocar a conta de gás, a conta de luz. Aqui no nosso caso a água já está inclusa no condomínio. Então você coloca lá, ok, já pedi a troca da conta de luz e da conta de gás. Isso é uma coisa que você tem que ver com o proprietário, para ele passar o número da instalação e tal. Então você vai ticando lá tudo que você já fez. E o Quinto Andar também fica olhando isso para passar para o proprietário. Você tem um prazo lá para trocar a conta de luz, se você não troca, você vai receber uma multa. Essas coisas que a gente vê de reclamação, você tem que realmente ficar atento. Eu preciso trocar minha conta, eu preciso pegar o boleto do condomínio na portaria, não vem junto com o aluguel. Então as pessoas às vezes se perdem nisso e depois começa a vir multa. Realmente, se você não trocar lá a luz até dia tal, vai vir uma multa. Isso é normal. Então, assim, e uma coisa de já ficar atento, a pintura, a gente já entendeu nessa vida de aluguel, que é um caso perdido, gente. Vai ter que pintar de qualquer maneira. Mesmo, né? Tem vídeo de gente falando no YouTube, né, em outros lugares, pela lei você não é obrigado a pintar. Mas, gente, assim, se você não pinta apartamento, eles não vão encerrar o contrato. E aí você fica preso nisso. Então, entenda que você morou, né? Você morou no lugar, você tem marcas de uso. Por mais que você não tenha criança, não tenha pet, sei lá, não adianta, você arrasta um móvel, você risca a parede. Se for um prego, qualquer coisa, vai ter porque que pintar. A gente tá falando isso porque tem muita reclamação no TikTok, principalmente, né? Porque, de novo, tudo que gera essas polêmicas engajam mais. Essas pessoas fazendo essas reclamações meio assim, o proprietário me obrigou a pintar o apartamento. Sim, não é que obrigou, não é nem o proprietário, porque é um contrato, tá escrito lá, você tem que entregar o apartamento da mesma forma que você pegou. Então, quando você entrou, a pintura estava nova, né, tava tudo limpinho, você tem que entregar da mesma forma. Acontece que tem pessoas, um desses que a gente visitou mesmo, a pessoa tinha acabado de se mudar. Gente, parecia que tinha passado um furacão no prédio, assim, tava no apartamento, tava todo o piso quebrado, as paredes todas manchadas,
os armários quebrados. Então, entenda isso, você vai ter que fazer esses pequenos reparos para entregar da mesma forma que você pegou, porque, né, a lei tem que proteger também o proprietário do imóvel, né? Protege a gente, e isso é legal da Quinto Andar, porque você tem uma proteção tanto para o proprietário quanto para a gente que está alugando o apartamento. Mas saibam que tem regras, é isso, as datas fica tudo lá separadinho, como a Ká falou. Você tem que, inclusive, mandar a foto da conta de gás, da conta de energia, né, e de água, se você for pagar água separado, mostrando que você mudou a titularidade, porque isso prejudica o proprietário e prejudica você também. Então, não é que, Quinto Andar é horrível. Não, você tem que seguir as regras, assim como numa imobiliária tradicional. A data de validade do boleto não é muito flexível, tá? Quinto Andar, ela tem as datas pré-definidas lá. E é aquilo. E é aquilo. Então, se programe para isso também, né? De, olha, agora vai ser todo dia 5. A gente viu muita gente falando, eu não vi que a data de vencimento era dia 5, não paguei o boleto, recebi multa. A Quinto Andar é horrível. Gente, você vai receber multa se for uma imobiliária tradicional também. Então, acho que muitas das reclamações que a gente viu é muita gente querendo engajar em cima de coisas que é só você ficar atento e prestar atenção e ser uma pessoa justa, organizada, né, que faz as coisas certinho. Que aí, porque no aplicativo realmente a gente se surpreendeu. É tudo muito organizado, é tudo muito fácil, é rápido. A única parte que a gente realmente acha ruim, que a gente acha que a Quinto Andar deveria divulgar mais, é essa questão pré-aluguel, né? De você escolher imóvel, como funciona a vistoria, como funciona a visita, como funciona a proposta, como funciona o contrato. Essa parte realmente não tem muita informação na internet, por isso que a gente tá gravando esse vídeo. Mas o depois, assim, é muito simples, é muito fácil. Até uma dica pro Quinto Andar, se alguém chegar a ver isso, poderia ter um lugar lá, pessoas que já visitaram esse apartamento. Sim. Porque aquele que a gente visitou que estava horrível, poderia ter um lugarzinho, acabei de visitar, não vão, tá horrível. Alguma coisa do tipo, porque as pessoas acabam perdendo tempo numa coisa que já tem que ser muito rápida. Ter um review, pelo menos, de outras visitas, para pelo menos nortear as pessoas, né? É uma dica que, quem sabe, daqui a um tempo eles colocam no aplicativo. Tanto no dia da vistoria, quanto no dia de pegar a chave, tem alguns proprietários que acompanham esse dia de pegar a chave. A gente conseguiu falar com o nosso proprietário, ele até quis vir aqui no apartamento, mostrar algumas coisas que ele tinha feito de melhoria. Então isso é legal para você conhecer o proprietário. E tudo que vocês forem fazer, qualquer mudança, qualquer pedido de eu preciso arrumar a janela, faça tudo pelo aplicativo. Não pegue o WhatsApp, o celular do proprietário, porque lá no aplicativo mesmo vai ter o conversa com o proprietário. Você deixa tudo registrado lá. Não façam nada por fora. O próprio Quinto Andar orienta isso, tá? Eles têm avisos lá falando conversas com o proprietário dentro do aplicativo. Porque tem pessoas que, eu vou pegar o seu WhatsApp. Não, né? Registre tudo, porque tudo isso é prova, tudo isso, né? Como a gente fala, existem pessoas e pessoas, então tudo que você for conversar com o proprietário, né? Converse pela Quinto Andar. E agora vem a parte de pagamento. O aluguel é todo dia 7 e não tem mudança, você não pode negociar, é dia 7. Eu recebo quinto dia útil, então para mim, complicado. Mas vamos ter fé que nenhum vai cair pro dia 8. Então tá lá, o primeiro mês, o que vai vir? Vai vir o aluguel do mês seguinte inteiro e vai vir o proporcional se você mudou depois do dia 15. Como a gente mudou no dia 23, se não me engano, veio o proporcional dessa semana, mais o aluguel inteiro do outro mês. Então, nesse primeiro mês que a gente vai pagar o aluguel no dia 7, vai vir um pouquinho mais alto, porque é isso, vai vir o proporcional do aquele restinho do mês passado. Então, já fique atento a isso, que você vai precisar desembolsar um pouquinho mais. O nosso condomínio, ele é separado. Então, eu preciso ir lá no zelador e pedir o meu condomínio todo mês. Não vem pelo Quinto Andar. E é uma data totalmente diferente. O nosso condomínio, ele vence dia 1º. Sim. Então, um outro problema. Porque a gente agora, todo mês anterior, vamos ter que deixar o dinheiro do condomínio. Então, acho que é uma organização que você Sim. tem que entender que você vai precisar ter. Dessa questão da data do vencimento do boleto, desse primeiro aluguel que vai vir um valor mais alto, isso mesmo com imobiliária tradicional você vai pagar essa proporção, né? E a questão do condomínio, que a maioria das vezes a Quinto Andar você não paga para Quinto Andar, você paga para o próprio condomínio. E uma coisa que a Quinto Andar orientou a gente também, que às vezes tem proprietário que fala, transfere o dinheiro para mim e eu vou continuar pagando o condomínio aqui. A Quinto Andar falou, não,
vocês pagam o condomínio, porque tem uma questão de reembolso que a gente vai explicar também, que a gente não sabia, que isso é muito legal e importante as pessoas saberem, que eu realmente nunca soube disso, e a gente muito tempo pagou o condomínio e não sabia que a gente estava jogando dinheiro fora em algumas questões, né? O condomínio você tem que pagar o quê? A taxa condominial e alguma coisa que for de uso inteiro do condomínio, tipo, estragou o elevador, então vai entrar na nossa conta. Agora, o que for de bem do proprietário, tipo uma pintura externa, valoriza o imóvel. Não é uma questão nossa, é uma questão do proprietário. Então, assim, vai estar tudo descrito no seu boleto do condomínio, você paga tudo, aí você vai no aplicativo do Quinto Andar, coloca lá o comprovante de pagamento, coloca a descrição do que você pagou, e eles vão retirar o que não era nosso, que era do proprietário. Então, no mês seguinte, o nosso aluguel vai vir com esse descontinho do que a gente pagou a mais de condomínio. Então, todo mês você tem que fazer esse passo a passo. A pintura, aqui um exemplo, fez a pintura externa, é uma questão do proprietário. Então, tem lá 12 parcelas, a gente já coloca lá no aplicativo. E todo mês ele já vai retirar essas 12 parcelas mediante ao que a gente for mandando de comprovante de pagamento. Então, é legal que a gente só paga realmente o que é nosso, porque nas imobiliárias vinha lá o pacote aluguel mais condomínio, e por mais que a gente questionasse, o que a gente está pagando nesse condomínio, claro que tem imobiliária, com certeza, não funciona dessa forma, mas é que a gente alugava antes, é isso que o seu condomínio e paga. Então a gente tem certeza que pagou muita coisa que não era nossa. Muita gente, porque realmente eu não sabia disso. Isso não é uma exclusividade da Quinto Andar, tá? Isso é algo que realmente o condomínio, você que está alugando, você paga só a taxa condominial e os serviços que você usa do prédio, como a Ká falou. Tudo que for valorizar ou coisas que são do prédio, pintura, conserto, até o fundo de reserva. Eu não sabia disso. A gente anos pagando fundo de reserva no condomínio e a gente, como inquilino, não precisa pagar. Então, mesmo que você não alugue o seu imóvel pela Quinto Andar, corra atrás dessas informações, questione a sua imobiliária, peça o boleto descritivo ali para você olhar, porque realmente tem muita coisa. A gente teve um desconto bem grande, a gente vai ter um reembolso quase 100 reais de reembolso só de coisas que a gente não precisa pagar. E aí, isso é legal na Quinto Andar, porque a gente não sabia disso e a gente tem esse respaldo. Então, a gente, como a Ká falou, a gente coloca lá as informações, a Quinto Andar já notifica o proprietário, eles já fazem esse reembolso, então não tem problema, não tem dor de cabeça nenhuma. E isso a gente não sabia, isso é muito legal. Então, mais um ponto positivo aí para Quinto Andar. Então, fique atento aí também. Olha aí o seu boleto do condomínio, mesmo que você tenha alugado por outra imobiliária, para ver que com certeza você está pagando coisas que você não deveria estar pagando. E falando das taxas, o que o Quinto Andar cobra? Você vai pagar lá, vai vir tudo descritivo. Você vai pagar o aluguel, vai pagar a taxa de serviço do Quinto Andar, que a nossa está em torno de R$53. Eu acho que varia de acordo com o valor do condomínio. Uma taxa de seguro incêndio que é de acordo com o seu apartamento, que no nosso dá 20 e poucos reais por mês. Então já vai vir descritivo ali, o aluguel, a taxa do Quinto Andar e o seguro incêndio. O seguro incêndio é obrigatório, não sei se em toda a cidade, mas aqui em São Paulo eu sei que é obrigatório. Você pode fazer por fora, mas a gente preferiu que já está no Quinto Andar, a gente já paga junto, já está tudo embutido, para não ter problema se acontecer alguma coisa, tanto no nosso apartamento quanto no de terceiros, já está respaldado. Se você for fazer com outra seguradora, você precisa avisar a Quinto Andar antes de assinar o contrato, porque aí eles têm que mudar lá que, né, e o proprietário tem que aprovar também essa nova seguradora. Então, se você quer fazer por outra, avisa antes de você fechar o contrato, porque senão depois que você fechou o contrato, aí você fica com a da Quinto Andar, com essa taxa, que não é grande mesmo, realmente de acordo com o valor do imóvel, né? Então, às vezes é mais fácil mesmo você já fechar com a Quinto Andar, mas tem essa opção de você fazer com outra seguradora, se você quiser. E muita gente fala sobre a vistoria de saída. A gente teve várias vistorias de saída em imobiliária que sempre deram problema. Então, o que a gente conseguiu entender nesses anos alugando? Você vai ter que pintar o apartamento, querendo ou não. Sim. Então, isso assim, não briguem, não se estressem com isso. Não vale a pena. Pinte o apartamento. O que a gente entrou no outro, a pintura não estava nova, pelo contrário, estava tudo riscado, parede riscada, porta suja.
E na hora de sair a gente teve que pintar, porque o que foi falado? Ah, vocês furaram a parede, mas teve a mancha do sofá na parede. Não adianta, é uma briga vencida, a não ser que você queira realmente brigar na justiça. A não ser que seja um caso muito específico, assim, né? Sei lá, tô deixando bonitinha porque tinha um prego, estão fazendo eu pintar. Sim. Ok, mas assim, a gente prefere já deixar pintado, porque é um problema a menos. Porque quanto mais briga você arrumar, mais vai demorar, vai começar a te cobrar os outros dias. Você não vai ter o fechamento do contrato, porque você não pintou o apartamento. Pinte o apartamento. Nesse aqui a gente tem alguns móveis planejados. Se cair uma porta, a gente vai ter que arrumar. Sim. Não adianta a gente brigar contra isso, sabe? Se a gente quebrar uma torneira, a gente vai ter que comprar do mesmo modelo. E você tá morando, você vai ter que comprar a torneira e colocar lá, a não ser que seja algo estrutural, de sei lá, o ar-condicionado tem ar-condicionado no apartamento e parou de funcionar porque a tubulação. Aí você vai entrar em contato com o proprietário pelo aplicativo da Quinto Andar e entender quem vai pagar e tal. Mas essas coisas do dia a dia, gente, muita gente reclama disso. Eu troquei a torneira e agora, você pode tentar negociar. Às vezes você fala, proprietário, eu vou trocar aqui a torneira, depois você me dá esse desconto. Tudo bem, você pode tentar negociar, mas entenda, muita dor de cabeça de aluguel é porque as pessoas também não entendem que você tá morando num lugar que não é seu. Então, quando você sair, o mínimo, acho que isso faz parte de uma questão de educação. O mínimo que você tem que fazer é entregar o apartamento pensando que outras pessoas vão morar nele, né? Então, se você quebrou um pedaço da parede, você vai ter que arrumar. Se você furou e vai ficar o buraco lá, você tem que tampar o buraco. Se você morou e a pintura estava nova, mas está com mancha de pé, está com mancha de sujeira, você vai ter que entregar o apartamento limpo. Então, considere isso quando você for se mudar também, né? Entenda essas datas de pagamento, porque vai dinheiro mesmo, porque você vai pagar fretado da mudança, você vai ter esse adiantamento do aluguel, esse valor que vai vir mais alto, mas depois essas coisas vão se organizando. Mas também se organize com tudo isso, porque muita gente reclama de coisas da Quinto Andar ou de outras imobiliárias que também não é assim esse bicho de sete cabeças, é só ter muito organizado. Claro, como a gente falou, existem imobiliárias, existem outros tipos de pessoas que vão querer tirar vantagem, então por isso que a gente fala, tudo que você puder registrar, e isso é muito legal no aplicativo da Quinto Andar, você registrar na questão da vistoria, isso aqui já estava quebrado, isso aqui já era assim, essa porta aqui já não estava abrindo, a pia tem um buraquinho aqui, coloque, porque peque pelo excesso. A gente falou isso no outro vídeo da mudança. Peque pelo excesso, porque estando registrado, o proprietário deu ok, ele não vai poder questionar nem a Quinto Andar, né? Você vai falar assim, olha, tá lendo no aplicativo. E isso é muito legal da Quinto Andar, porque realmente fica tudo registrado no aplicativo. Um resumão só para finalizar. Já baixa o aplicativo, mesmo assim, eu vou mudar daqui 6 meses. Já começa a olhar como tá o mercado, como que tá os aluguéis na sua região. Acha um corretor de sua confiança. Gostou do imóvel? Então já manda a proposta, já manda o contrato. Tente ser rápido, sabe? O Quinto Andar você tem que ser rápido. Mas não tão rápido que você vai entrar no desespero e assinar alguma coisa sem visitar. Seja muito rápido, mas visite antes de assinar. Entenda todas as taxas do Quinto Andar. E aos pouquinhos você vai entendendo que não é um bicho de 7 cabeças. Realmente você tem que ser rápido. É a única coisa que a gente falou nesse vídeo milhões de vezes. Seja rápido, mas seja certeiro também. Não adianta ser rápido e fazer as coisas atropeladas, né? Acho que olhe com antecedência os imóveis, mas assim, só parta para proposta, visita quando você realmente já tiver essa data de você se mudar. Porque senão é isso, você vai visitar o imóvel, eu vou me mudar só daqui a 2 meses, mas eu já vou visitar. Às vezes tudo bem, porque você quer conhecer o prédio, né, a rua, a região, mas se você já tem uma data para mudar, aí você parte para a proposta, para o contrato, porque realmente é tudo muito rápido. Acho que considerações finais sobre a Quinto Andar, né, que a gente sempre vê tanta coisa falando, né, no TikTok, aqui no YouTube, no Instagram, o povo falando muito mal. Até agora, a gente teve uma experiência positiva com a Quinto Andar. Como eu falei, o maior problema foi a gente entender esse processo até chegar no final do contrato. Mas o pós está sendo assim, a gente não tem do que reclamar. Sim, é tudo tranquilo, muito organizado, o atendimento deles é ótimo, a hora que você precisa eles te respondem. Essa questão de ficar tudo registrado lá no aplicativo, de novo, tudo que você for falar com o proprietário, qualquer vírgula, fale na Quinto Andar, não fale
por meios fora do aplicativo. Mas tô adorando, assim, alugar pela Quinto Andar. Não sei como vai ser quando a gente for sair do imóvel, mas pelo que a gente viu, se você for uma pessoa organizada, também fazer tudo certinho, não tem por que você ter problema. E a gente tá gostando bastante, a gente indica você alugar o seu apartamento pela Quinto Andar, desde que você entenda esse processo e siga tudo que a gente falou aqui, faça tudo certinho, visita o apartamento antes de fechar o contrato, isso é o mais importante. Mas assim, para mim até agora, a experiência do pós-aluguel, o pré realmente é muito confuso você entender, mas o pós está sendo excelente, a gente está gostando bastante. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês também a tirar essas dúvidas que a gente teve quando a gente começou a usar o aplicativo. E como a Ká falou, qualquer dúvida, comenta aqui, pergunta, a gente se coloca à disposição aqui no YouTube, no nosso Instagram também, sigam as nossas páginas, que a gente está disposta a ajudar vocês a tirar qualquer dúvida. Então é isso, gente. Curta, compartilhe esse vídeo bastante, deixa aqui suas dúvidas. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos. E é isso. Kisses, kisses.